Quem está acompanhando as Olimpíadas deve estar vendo aí os debates sobre atletas trans. Recentemente, uma lutadora italiana competindo com um atleta que em algumas reportagens foi emitido aí a nota que era uma atleta trans. A lutadora italiana desistiu muito rapidamente da luta, dizendo que não estava aguentando a força dos golpes da atleta trans, né, da Argélia, que em alguns noticiários foi dito que era uma atleta transexual. Eu vejo que muitas pessoas confundem um conceito de transexualidade com pessoa intersexo. Eu não sei bem o que essa atleta da Argélia é, porque em alguns noticiários saiu que ela era uma pessoa intersexo, em outros que ela é uma atleta trans, o que é bem diferente. Uma pessoa intersexo é uma pessoa que tem uma condição rara, que é o que a gente chamava antigamente de hermafroditismo. Essa pessoa pode ter características genéticas e de órgãos internos dos dois sexos. Existe, por exemplo, uma situação que pacientes XY, ou seja, que seriam homens, nascem com uma insensibilidade completa aos hormônios masculinos. E o que isso faz? Faz com que a genitália externa dessa pessoa seja feminina, faz com que ela seja completamente feminina, massa muscular, massa óssea, porque ela não tem sensibilidade aos androgênios. Há uma especulação, da qual eu não faço a menor ideia se é verdade ou não, que a belíssima atriz Ana Paula Arósio seria uma pessoa com essa alteração genética, essa insensibilidade completa, que também pode ser parcial aos androgênios. Nesse caso, a pessoa só descobre muito à frente, porque tudo nela é feminino, né? E ela simplesmente não tem a sensibilidade à testosterona. E geneticamente, quando a pessoa não tem exposição à testosterona, a genitália externa dela fica feminina ao nascimento. E essa pessoa pode passar uma vida sem saber disso se não investigar. Existem diversas síndromes genéticas bem caracterizadas, grupos que fazem estudos genéticos, inclusive o grupo do qual eu participei no passado tem um grande estudo genético em relação a essa situação intersexo, que tem genes bem definidos em algumas situações e outras não. Existe uma variedade de síndromes que se enquadra nessa caracterização de intersexo. Não se trata de uma escolha. A pessoa tem uma mutação genética, alguma alteração na sua genética, que ela tem essa síndrome, né? Às vezes ela tem ovário e testículo, ela tem uma genitália ambígua, enfim, não é uma escolha. Já a pessoa trans, é complexa essa palavra escolha, né? Porque algumas pessoas já me reprimiram bastante, falando que a pessoa não escolheu, ela sente aquilo. Mas o que eu quero dizer é que não tem uma alteração genética específica. Ah, você teve essa mutação, você vai nascer num corpo homem e vai querer viver num corpo de mulher. Então, você nasceu XY, mas você quer fazer a transição de gênero para o corpo feminino. O que é o grande problema de uma atleta transexual? O problema é que, quando a gente está na puberdade, criança é tudo muito parecido, né? Mas os meninos, para começar, por terem o Y, eles já são um pouco mais altos do que as meninas, o que no esporte é uma vantagem, muitas vezes, não em todos, mas a altura em alguns esportes é uma vantagem. Quando entra na puberdade, os meninos se expõem a níveis super elevados de testosterona, que fazem com que eles cresçam mais, ou seja, fiquem mais altos, com que eles tenham uma massa muscular maior. Homens têm mais massa muscular do que mulher. Ponto final. Não tem o que discutir. Massa muscular, naturalmente, acaba representando força. Homens são mais fortes do que mulheres. Muitos dos recordes olímpicos, os masculinos são níveis mais altos. A massa óssea de homens é maior, é mais robusta. Então, quando a pessoa se expõe à puberdade, a esses hormônios masculinos, ela tem uma conformação corporal que, mesmo que depois ela faça a transição de gênero, se identifique como uma mulher, ela vai ter aquela estatura, aquela massa muscular, aquela massa óssea que ela adquiriu durante a puberdade. Por isso que a gente vê muito mulheres trans querendo fazer parte do esporte, que são pessoas que nasceram XY, que têm essa vantagem genética, porque não tem como negar que tem, fazendo a transição para o sexo feminino e querendo competir com XX.
O contrário a gente não vê. A gente não vê mulheres, homens trans que querem competir com homens nas Olimpíadas, ou seja, pessoas que nasceram XX e que fizeram a transição de gênero e que agora querem competir com os homens nas Olimpíadas. Isso a gente não vê, porque existe essa desvantagem clara. Então, o ideal seria, até com o aumento do número de pessoas trans, ter uma Olimpíada especificamente para esse grupo. E aí estariam todos justos, porque mesmo que durante ali a prova a pessoa tenha os níveis de testosterona baixos por medicamentos que a gente sabe que tem como abaixar, e é isso que a gente faz, inclusive, com as mulheres trans, a gente inibe a produção de testosterona, aquela vida de exposição à testosterona que trouxe essa massa óssea, essa massa muscular, consequentemente essa força, essa estatura, vai continuar. Ela não vai perder a estatura porque perdeu testosterona. Então, essa é a visão. Eu não sei essa atleta se ela é intersexo, se ela é trans, não tenho como saber. Mas até, inclusive, se ela for um intersexo, que durante a puberdade ela foi sensível à testosterona e ela esteve exposta a níveis de testosterona, ela ganha vantagens que os meninos adolescentes ganham em relação às meninas. Isso a gente sabe. A gente vê meninos e meninos adolescentes crescem mais, têm mais massa muscular do que as meninas. Então, espero que eu tenha sido clara. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários.